Oi, gente, tudo bem? Jordana falando e hoje vamos meditar no capítulo 2 do Evangelho de Mateus e eu vou ler os comentários do Bispo Macedo, né, que tem a Bíblia comentada e vai ser então o nosso estudo bíblico. Tem alguns comentários em cada versículo, né, em alguns versículos, e eu vejo essa necessidade porque não tem muitos estudos bíblicos aqui no YouTube, então eu tô meditando, já gravando a minha voz, né, lendo em voz alta e já postando através desse aplicativo aqui de gravador, tá? Do gravador. Então, sinta-se à vontade para deixar seu comentário, para você escutar, compartilhar e que você venha se alimentar cada vez mais da palavra de Deus e também que ele venha falar fortemente com você, tá? Capítulo 2 começa assim, então. Os magos em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Aqui, deixa eu ler o resto até o 7, porque tem comentários, tá? E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Desculpe o som ambiente, eu sei que é chato, mas a minha máquina está dando barulho porque está lavando. Mas vamos lá. No versículo 1 tem um comentário. Os magos que vieram do Oriente a Jerusalém eram os homens eruditos e sábios, que estudavam os astros e a medicina. Eles eram tidos como mestres e cientistas entre o seu povo. Esses magos não tinham nada a ver com os judeus, mas receberam a revelação do Altíssimo quanto ao nascimento de Jesus. Por isso foram a Belém para adorá-lo. Isso mostra o propósito de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo, salvar todos aqueles que nele creem, quer sejam judeus, quer sejam gentios. E isso também tem uma referência aqui em Marcos 16, versículo 15 e 16, e Gálatas 3, versículo 28, onde dá para ver mais sobre este assunto. Do versículo 3 ao 7 deste capítulo que estamos lendo, tem um comentário. Herodes era um homem cruel e inescrupuloso. Ele se mantinha no trono à custa de muitas tramas e ilegalidades e, por sua grande astúcia, em um ímpeto de maldade, mandou matar a própria esposa por suspeita de traição. A notícia do nascimento de um rei em Israel lhe causou grande pânico, pois ele receava perder o trono. Herodes jamais deixaria de fazer algo a respeito desse fato. Por isso chamou os sacerdotes e os escribas da época para saber mais detalhes sobre esse acontecimento e sobre onde o Messias nasceria. Continuando então no versículo 8, e enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho.
Então, no versículo 11, fala que ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os presentes oferecidos a uma pessoa carregam em si a honra, a consideração e o afeto de quem os ofertou. Ou seja, há sempre um significado como os presentes oferecidos pelos magos. O ouro era o reconhecimento de que eles estavam diante de um rei. O incenso fazia referência à função de Jesus como nosso sumo sacerdote. Isso significa que ele intercede por nós junto ao Pai e faz com que as nossas orações sejam aceitas e subam até o seu trono, como a fumaça do incenso, como está escrito lá em Êxodo 30, versículos 7 e 8. E também em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. A mirra, planta amarga de cuja resina se produzia um óleo para alívio da dor e também um perfume, fazia referência a Jesus como nosso Salvador, pois ele suportou toda a dor e amargura na cruz para nos salvar. Vamos continuar então no versículo 13, que fala sobre a fuga para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito te chamei o meu filho. Então, gente, sobre esses versículos que eu acabei de ler, fuga para o Egito. O diabo já havia colocado no coração do perverso rei Herodes o desejo de matar o Senhor Jesus. Mas Deus enviou o seu anjo para dizer a José que ele e a família deveriam fugir para o Egito. Assim se cumpriria outra profecia, que está escrito lá em Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Isso mostra que o Senhor sempre providencia uma maneira de livrar os seus filhos. Com esse episódio, podemos aprender como ele age, uma vez que poderia ter simplesmente destruído Herodes. Mas não o fez. O Altíssimo permite que os perigos e as ameaças estejam constantemente diante de nós, mas não precisamos temer, pois ele sempre nos livrará. Legal, né? Continuando no versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprissem o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O comentário final, então: Herodes mandou matar todos os meninos. Podemos fazer aqui um paralelo entre Herodes e o faraó do Egito. Os dois queriam impedir o surgimento do libertador. Moisés foi o libertador da escravidão física, mas o Senhor Jesus é o libertador da escravidão espiritual. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22.
Em ambos os episódios, Deus frustrou os planos de Satanás. O Senhor está no controle absoluto de todas as situações e faz tudo no seu devido tempo. É importante observar, através dos evangelhos, o cuidado do Espírito Santo em mostrar que o que estava escrito acerca do Senhor Jesus e da sua missão estava se cumprindo, a fim de que ficasse provado que ele era de fato o Messias de Israel. Muito legal, né, gente? Então, foi uma meditação rápida, mas você pode voltar ao vídeo, ouvir de novo, pausar, ler, sabe? Porque a palavra de Deus a gente tem que esmiuçar, ler assim, com calma, com cuidado. Eu acabei marcando algumas coisas já aqui, vou reler. E, gente, o livro de Mateus foi o primeiro livro que eu li assim inteiro na Bíblia. O primeiro mesmo, depois que eu me converti. E eu tô lendo de novo porque é um dos principais, né? O primeiro evangelho e o primeiro do Novo Testamento. E eu vou continuar essa sequência, tá? Vou procurar postar todos os dias e, e seguir assim, meditando, porque é muito bom para nós, para nossa vida espiritual, pra gente poder falar de Jesus para as pessoas, porque é o fim dos tempos, gente. E não é à toa que a gente precisa se consagrar, se preparar, se blindar cada vez mais. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Abraços.